seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a receita do pão de ló. Eu vou ensinar a receita original, que é a receita que vai apenas 3 ingredientes. Então é bem simples, bem fácil, rápido, econômico. E ela fica também uma massa bem leve. Ela é conhecida como uma massa esponjosa, tá? Porque ela fica bem levinha, cheia de bolinhas, vamos dizer assim. E é isso aí, vamos lá pro vídeo? Então eu vou começar pedindo pra vocês, tá? Se vocês forem fazer essa receita agora, daqui a pouco, ou depois também, aqueça um forno antes. Se você for fazer a receita daqui a pouco, você já põe o seu forno pra aquecer a 160 graus, tá? Depois a gente aumenta a temperatura na hora de colocar o bolo. Eu sempre peso meus ingredientes, eu sempre coloco eles em gramas nos comentários. É a melhor forma de você fazer receitas, é pesando os ingredientes, tá? Precisão, né? Precisão é a palavra, você não vai errar uma receita, porque é em xícaras, em ml. Sempre uma pessoa usa um medidor de um tamanho, outro medidor é de outro, uma xícara é de um tamanho, outra xícara é de outro, então sempre acaba confundindo. Mas, como me pedem muito, tem gente que não tem balança, não quer balança, não vai comprar balança, então eu vou utilizar essa xícara, tá? Palmas pra André, palmas, palmas. Tem que atender o pedido de vocês também, por mais que eu não concorde, né, mas eu sei que tem gente que não quer comprar mesmo, então, né, vou dar essa Colher de chá. Essa xícara de chá pra vocês. Essa xícara tá, olha mais ou menos o tamanho dela. Tem umas que são maiores, outras são menores, mas esse é o tamanho padrão. A maioria das pessoas tem em casa, eu acredito, eu acho ela muito comum. Então eu vou utilizar ela. Lembrando, quando eu falo uma xícara, é uma xícara cheia. É bem cheinha, bem, você passa até uma espátula ali pra ficar bem certinho, cheinho. Isso muda bastante. E quando eu falo meia xícara, é mais ou menos até aqui. Não é até a metade, porque a parte de baixo é menor. Isso é muito importante. Então eu falo bem certinho, meia xícara, mais ou menos até aqui. E é isso aí, mas compre uma balança. Beleza, coloquei o forno pra aquecer. Não coloquei. Não colocou? Você esqueceu, André? Coloca lá pra mim. Eu não sei ligar esse forno, André. É essa mesmo, ó. Liga 160 graus aí pra mim. Mas no assar convencional. Tem os botões? Convencional? Convencional. Várias formas aqui. Ou só convencional, sem convecção por enquanto. Tá operando ali. Beleza, obrigada, tá? Colocou o forno pra aquecer, tirar os ovos da geladeira antes de você fazer. Se você guarda os seus ovos na geladeira, é muito importante. Vai facilitar, tá? Com que os nossos ovos tenham ar, com que ele fique mais espumoso. Então a temperatura ambiente é ideal pra bater as nossas claras, nossos ovos. Vamos começar separando as nossas claras das gemas. E é muito importante, antes de você separar, você colocar os ovos em algum lugar, tá? Um recipiente, pra você ver se ele tá estragado. Porque acontece muito de ter o ovo estragado e acabar com toda a receita. Inclusive, a gente gravou um vídeo essa semana que tinha ovo estragado no meio. Ainda bem que eu tava colocando no recipiente antes, porque senão ia acabar com a receita. Importante também, deixar o nosso bol, tá? Da batedeira bem limpinho, sem água, tá? Sem gordura, que é pra nossas claras baterem e ficarem bem volumosas, sem sujeira nenhuma. Passa um papel toalha ali, algum pra guardanapo, alguma coisa. E vamos começar a separar os ovos. Eu vou utilizar uma forma pequena, tá? 15 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Se você for utilizar uma forma maior, você multiplica, tá? Os seus ingredientes por 1,5, por 2. Multiplica todos os ingredientes, aí você vai saber. Faz uma regrinha de 3 ali. Tantos ingredientes pra uma forma de 15 centímetros. Aí você faz ali a regrinha, pra tamanho da sua forma. Então, eu vou colocando meus ovos aqui numa xícara. Se ele estiver bom, aí eu pego, coloco eles na minha mão, tá? Limpinha mesmo. Ela só tá com um pouquinho manchada de corante, tá? Porque eu tava lidando. Ó, mão limpinha. Dá uma balançadinha aqui. Dá até pra fazer um omelete, né? Que isso aqui vai sobrar, né? Já vou colocar as claras no bol. Você confundiu? Confundi. Aqui eu vou colocar a gema. Por que eu separo a gema das claras? Porque se você colocar a gema e as claras junto na batedeira pra bater junto com o açúcar, dá certo também. Só que vai demorar mais tempo. Achei chatinha essa parte, porque precisa ficar lavando a mão quando pega na casca do ovo. Se você não tiver lavado a casca do ovo, se você quiser pode lavar. Aí não precisa ficar lavando a mão toda hora, né? Peguei na casca de novo. Então, gente, lavei os ovos, tá? Pra não precisar ficar lavando a mão toda hora. Aqui caiu uma casquinha ali embaixo, estão vendo? A melhor forma de tirar é com a própria casca do ovo. Elas têm quase que um imã, as cascas. Então, elas, quando você puxa com a casquinha que cai sai bem mais fácil. Então agora
eu vou começar fazendo o meu merengue francês. Então eu vou começar batendo as minhas claras em velocidade baixa. E quando elas começarem a formar uma espuma mais consistentezinha assim, quando começar a espumar, eu começo a colocar o açúcar aos poucos, tá? Não vou colocar tudo numa vez, que isso vai atrapalhar a formação do ar, tá? Então eu vou colocando bem devagarzinho pra ir dissolvendo o açúcar enquanto ele vai obtendo volume. Coloquei aqui todo o meu açúcar. Agora eu vou adicionar as minhas gemas. Tô adicionando uma por uma enquanto vai batendo, que é uma mistura de gordura com água, né? Então eu vou colocando devagar, tá? Pra ele misturar. Então beleza, bati aqui o creminho ficou mais clarinho, tá? Que quando eu coloquei as gemas. Então agora é a hora de colocar a nossa farinha. E também, se você quiser, você pode saborizar. Já que o pão de ló, ele é bem suave no sabor, então você pode saborizar com o que você quiser. Eu vou colocar aqui, ó, raspas de laranja, tá? Lembrando que eu só tirei a parte colorida, porque a parte branca, ela corre o risco de amargar o seu bolo. E porque também a parte branca já não tem, né, o sabor que a gente quer, nem o aroma. Só pra essa daqui, só eu? Então beleza, coloquei aqui as minhas raspas, vou dar só uma misturada rapidinho. Agora eu vou tirar essa minha mistura da batedeira. Agora vamos fazer na mão. Então beleza, aqui eu tenho farinha já peneirada. Isso é muito importante para o nosso bolo ficar bem levinho e não ficar aqueles gruminhos branquinhos depois que a gente desenforma, quando a gente corta. Então eu já peneirei ela e agora eu vou colocar aos poucos aqui e vou mexendo de baixo para cima com a minha espátula, que é para incorporar a minha farinha sem perder tanto ar. Um pouquinho vai perder, isso é inevitável, mas para perder bem pouco, tá? Então a gente vai bem suave, tem pressa nessa parte. Então eu vou colocando um pouquinho da farinha. Com medo de contar seu amor, acabou. Ó, gente, tem que misturar bem. Misturar com suavidade não quer dizer misturar pouco. Então, se você tiver preguiça, você já desanima nessa parte. Pelo menos eu, pra cozinhar, tenho que estar com vontade, senão as coisas não saem direito. Se vocês peneiraram a farinha de vocês e depois ficou os gruminhos, é porque não mexeu direito. Tem que mexer bem. Eu, pelo menos no começo, achava que quando eu peneirava a farinha nunca ia ficar gruminho, mas às vezes ainda fica assim. Mais um pouquinho aqui. Ah, gente, eu esqueci de falar da farinha. Farinha pra bolo, ela não tem que ter muita proteína. Então você vai olhar na porção lá, porção de 50 gramas, sei lá, 7 gramas de proteína, 5 gramas de proteína. Você sempre vai comprar pra bolo a que tem menos proteína. Porque senão a que tem mais proteína. A proteína é ela que forma o glúten, tá? Então a gente não quer glúten no nosso bolo. Então quanto menos proteína, menos chance de formar glúten na sua massa. Já pra pão, é a mais indicada a com glúten. A gente vê que a nossa massa tá quase no ponto quando ela começa a esticar, tá? A gente começa a puxar, começa a ver que ela tá se grudando. Não tá mais aquela massa que a gente puxa e não fica nada de fita, ó. Ela fica uma fitinha, tá vendo? Então aqui, utilizei duas xícaras de farinha cheias, que na minha xícara, aquela que eu mostrei, dá 240 gramas de farinha. Então cada xícara, aquela lá, tem 120 gramas de farinha. O açúcar é diferente já tem 175 gramas, eu acho, de açúcar cada xícara daquela. Eu misturei bem ao ponto que ficou aqui pra vocês. Ó, peguei a massa. Tá vendo como ela cai? Então esse é o ponto mais ou menos pra vocês, tá? Agora a gente tem que ser rápido tem que ser rápidos pra nossa massa ela não perder o ar. Então eu vou colocar aqui a minha forma. Eu vou utilizar um papel manteiga, tá? Eu sempre uso papel manteiga porque quando a minha forma é reta. Então eu vou colocar só no fundo. Eu coloco só no fundo, não preciso untar as laterais, porque o meu bolo ele vai crescendo e ele vai dando uma grudadinha nas laterais. Isso vai ajudar com que o nosso bolo não abaixe nas laterais enquanto estiver assando. Tem bolo que cresce e quando chega aqui em cima, ele vai abaixando, ele vai fritando dos lados, porque a gente passa manteiga, passa óleo e isso vai fritando a nossa massa. Então ela vai endurecendo e vai abaixando. Então se a gente não passar nada, ela vai grudandinha e no final a gente só passa uma faquinha e ela sai perfeita, tá? Se a forma for reta. Se ela tiver detalhes, aí é melhor passar uma manteiguinha aí. Agora
agora eu vou levar a minha massa no forno. Ele tá a 160 graus. Assim que eu colocar a minha massa, eu posso aumentar pra 180 graus, 175, 180. Se você quiser, pode colocar e esperar uns 5 minutinhos pra aumentar a temperatura, tá melhor ainda. E é isso aí. Depois de mais ou menos uns 40 minutinhos, a gente coloca o palitinho, vê se sai limpo, ele tá pronto. Então agora eu coloquei minha massa no forno. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a massa pão de ló. Existem vários tipos de massas e cada uma indicada, eu pelo menos indico pra alguns tipos de preparos. Por exemplo, pão de ló, você não vai conseguir fazer um bolo muito alto, um bolo com recheio muito pesado, por exemplo, brigadeiro. Serve mais para um recheio tipo mousse, que é mais leve, ou algum creme que é mais aerado, mais leve. A massa pão de ló, ela é bem seca, então eu, pelo menos, não consigo comer ela sem umedecer, sem jogar uma caldinha, ou sem recheio, sem cobertura. Eu não considero ela uma massa para comer ela pura. Eu acho que sempre tem que ter alguma coisinha, uma frutinha, nem que seja um leite condensado, tá, jogado por cima. Então ela é muito leve, ela é muito espumosa, ela é gostosa. A textura dela é bem gostosa, só que ela tem um sabor bem neutro e seco. Então, por isso eu aconselho vocês a fazerem com ela o quê? Bolo gelado. O lado bom dela é que a gente pode comer ela gelada, que ela não endurece na geladeira, igual outras massas que levam manteiga, por exemplo. Massa manteigada, por exemplo, a gente não vai conseguir comer ela gelada, porque ela vai estar dura por causa da manteiga. Esse é o meu conselho, tá? Fazer os bolos aqueles bolos de vitrine, que também são gelados. Um bolo bem recheado. Então, depois você saboriza, recheia e faz o que você quiser com a massa. Se você quiser fazer um bolo caseirinho, sem cobertura, sem recheio, eu aconselho sempre a massa manteigada. É a massa que eu mais trabalho. E pra mim ela é perfeita, a não ser pelo fato que não pode comer, a gente não pode comer ela gelada. Até pode, tá? Mas ela vai ficar um pouquinho dura. Tem gente que não gosta, mas o sabor continua maravilhoso. Então, quem quiser saber uma receita de massa manteigada, que é a que eu uso, vou deixar aqui o link pra vocês. Aqui em cima, aqui, não sei, aqui. Aí vocês dão uma olhadinha lá se vocês gostarem. Se vocês fizerem, não esquece de me marcar no Instagram, tá? Qualquer receita do nosso canal que você quiser, não esquece de marcar a gente no Instagram, tá? O meu Instagram é @andriele.olexation. Vinícius, deixa o Instagram aqui pra vocês. É isso aí. Já eu mostro pra vocês como é que ficou o nosso pão de ló. Então, tá aqui o nosso bolo. Ele acabou crescendo até demais. Eu fiz o teste de palitinho, eu faço pelo canto aqui pra não estragar o meio. Então agora eu vou pegar uma faquinha normal. Vou ter que até cortar um pouquinho o bolo aqui. E vou fazendo um corte aqui do lado. Vou tirar essa capinha que ficou pra fora aqui. Tirei o cantinho aqui que ficou pra fora. E agora eu vou pegando bem retinho aqui no canto, tá? Tem que esperar o bolo ficar morno, tá, gente? Pra tirar. Não tirem com ele muito quente, porque senão vai despedaçar. Ele tá um pouco quente demais ainda, mas como eu já tenho que gravar aqui, eu já tô tirando. Dou uma batidinha pra ver se ele soltou. Esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você fizer nossa receita, me marca lá no Instagram pra gente ver. Se você quiser deixar algum comentário, fazer alguma crítica, fazer alguma pergunta, pode fazer ali ou pode me chamar no direct também no Instagram, eu também respondo por lá. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!